Bom dia, meu nome é Luana Carramelo Going, sou professora da Universidade Católica de Santos, nos cursos de Psicologia e no mestrado, Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas. Gostaria de agradecer a presença de todos, como também o convite dos gestores para que eu pudesse estar com vocês hoje, dividindo algumas reflexões sobre a família, sobre TEA e a educação inclusiva em tempos de quarentena. Para poder iniciar esse trabalho, eu pediria para vocês aguardarem que eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint no qual eu preparei. Só um instante. Sim, aqui já estamos dividindo este material. Bom, o tema de hoje é a escola e o acolhimento da família de crianças incluídas no espectro do autismo em tempos de quarentena. Inicialmente, eu pensei em falar nas questões de onde vem essa educação inclusiva. Ela não surge do nada, né? Ela tem uma política que não é de hoje, até podemos dizer que ela é uma política do século passado, ou até antes mesmo da época do Império, porém, ela não pautava naquela época a questão da inclusão, mas sim do atendimento da pessoa com deficiência, né? Nós vemos que na época do Império já haviam institutos ou instituições que estavam preocupados em atender crianças com deficiências físicas. Já no século passado, nós vamos encontrar instituições que vão atender crianças com deficiências físicas e mentais e exclusivamente a essas doenças, separando totalmente o universo da criança que tem uma deficiência com aquela criança que não tem a deficiência. Os trabalhos eram feitos separadamente e nós vamos verificar que a partir de 1988, com a Constituição, já há uma preocupação muito grande para que haja uma inclusão nesse processo, né? No sentido que as crianças portadoras de deficiência, elas fossem, naquela época, atendidas preferencialmente na rede regular de ensino. Depois, com a Declaração de Salamanca, as necessidades educacionais especiais, elas devem ser, ela traz como uma proposta que elas devem ser acolhidas pelas escolas regulares. Em 1996, nós vamos ter a questão da Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, que vai também afirmar que as crianças devem ser atendidas preferencialmente na rede particular. Nesse momento, nós vamos ver, assim, uma evolução nesse sentido, uma evolução no sentido de trazer as crianças para a oportunidade do convívio na escola regular. E vamos ter, em 2008, uma preocupação de integrar as propostas, não trazendo somente a criança para a escola, mas vamos trazer a escola compartilhando esse mesmo espaço dentro da sala de aula. E qual seria esse conteúdo teórico que seria dado para as crianças? Como o nosso assunto é terra, a nossa preocupação vai se destacar em 2012, onde vai haver a Lei 12.764, na qual garante e protege os direitos da pessoa com terra. Nesse sentido, nós vamos observar também que houve um movimento e uma transformação ao longo de todas essas leis com a linguagem na qual hoje nós utilizamos e como esta linguagem era utilizada no passado. Então, uma das pesquisadoras daqui de Santos, Abreu, 2018, ela nos fala, né, que a construção de uma verdadeira sociedade inclusiva passa também pelo cuidado com a linguagem.
Não se rotula a pessoa pela característica física, visual, auditiva ou intelectual, mas reforça-se o indivíduo acima das suas restrições. Então, o que ela está dizendo? Que no passado, em 1960, as crianças eram chamadas de excepcionais. Passa para 1980 como pessoas portadoras de deficiência. Tanto é que nós vimos na legislação que a legislação fala desta forma também, ou portadores de deficiência. 1990, nós vamos ter a palavra-chave como especiais e a derivação, pessoas com necessidades especiais. Vamos ver que em 1995, aproximadamente, vocês veem que já é perto da Declaração de Salamanca, né, que passa a ser pessoas com deficiência. E essa nomenclatura, ela permanece até hoje. E por que ela nos alerta sobre isso, né? Ela vai dizer que a diferença entre pessoas com deficiência, e as anteriores é simples. Ressalta-se a pessoa à frente da sua deficiência. Ressalta-se e valoriza-se a pessoa acima de tudo, independente de suas condições físicas, sensoriais ou intelectuais. Na linguagem, se expressa voluntária ou involuntariamente o respeito à discriminação em relação às pessoas com deficiência. Lembrar que a pessoa com deficiência é, antes de ter deficiência, acima de tudo, ela simplesmente é uma pessoa. Abril 2018. Então, nesse sentido, como nós estamos falando de TEA, né, do transtorno do espectro autista, eu tenho, como pesquisadora, tenho observado, como estudiosa do assunto, eu tenho observado que falamos muito de inclusão, observamos, né, todas as pessoas a qual, os profissionais, as pessoas que estão envolvidas com as pessoas com deficiência. Não existe, muitas vezes, um conhecimento científico daquilo que nós estamos falando. Então, para nós iniciarmos este diálogo, seria importante entre nós, porque todos que estamos, na grande maioria a qual estamos assistindo, são pessoas profissionais, mas resgatarmos alguns pontos na qual podemos pensar de que local estamos falando e de que história estamos falando. Então, vamos lá. A forma do transtorno do espectro autista não é atual, né? Lógico. Ele vem com diferentes roupagens há muitos anos, né? Desde o século passado. Então, nós podemos ver que os manuais do século passado, de 1950, eles denominavam o autismo como reação esquizofrênica do tipo infantil, e, em geral, era tratada pelos psicanalistas. Então, do período anterior, 1950, até praticamente na década de 70, nós vamos ter uma visão na qual, muitas vezes, a criança que era autista, ela estava enquadrada num corte de vínculo, muitas vezes causado por algum traumatismo ou alguma coisa desvincular relacionado à própria família. Então, recaía sobre a família uma responsabilidade do fato da criança não ter aquela comunicação verbal ou aquela comunicação social esperada, né? Porém, na terceira edição, né, do Manual Diagnóstico de Estatísticos de Transtornos Mentais, DSM-3, houve um distanciamento desta abordagem psicanalítica e surge, né, a entidade nosográfica chamada autismo. Só aí que há a nomenclatura autismo. No DSM-4, ele passa para outro
título, que recebe o nome de Transtorno Global do Desenvolvimento. Já no DSM-5, 2014. Então, nós vimos que o TEA vai ter, na legislação, uma garantia somente a partir de 2012, numa educação inclusiva, e nós temos uma nomenclatura do transtorno do espectro autista, TEA, somente em 2014. Praticamente, nós temos 8 anos realmente dando uma garantia de assistência inclusiva, de uma educação inclusiva para estas crianças, ou para estes jovens, ou para estes adolescentes. Nós não podemos esquecer uma história, porque o homem, ele vive num processo onde ele vai se adaptando de acordo com as exigências e com as normas que vão surgindo. Então, a garantia deste processo, apesar de estar na legislação, ela começa a tomar um amplo movimento nas 2 últimas décadas. Então, nós vamos ter que refletir se na história da educação não é um tempo muito curto para nós estarmos pensando em estruturas ou soluções tão rápidas para algo que é tão novo para nós. Antigo, por um lado, mas tão novo para nós, né? Então, o transtorno do espectro autismo até é considerado como um transtorno neurodesenvolvimento. Ele sai daquela visão psicanalítica e agora ela entra num processo neurológico e de desenvolvimento, com comprometimento da comunicação social, comportamentos que se repetem e estereotipados. Então, o DSM-5, né, o transtorno do espectro autista, engloba transtornos antes de chamados de autismo infantil, transtorno do Asperger, transtorno global do desenvolvimento e transtorno desintegrativo da infância. Ele vai englobar todos esses aspectos que antes eram separados pelo DSM-4. O transtorno de Rett foi tirado daqui porque foi comprovado que ele todo tem características genéticas. Então, pautado nisso, hoje, com toda uma evolução, e não mais tendo como causa só o vínculo materno, o problema do corte do vínculo materno, ou do vínculo da família em relação à criança, hoje, muito mais avançado, nós temos uma etiologia muito mais complexa, né? Um trabalho estudado com maior profundidade, com maiores conhecimentos. Então, nós podemos ter a causa, né? Combinações de fatores genéticos e não genéticos, idade materna ou paterna avançada, complicações no parto, uso de ácido valproico durante a gravidez, anticonvulsivantes, estabilizador de humor, enxaqueca e transtorno bipolar, associação com esclerose tuberosa, doença congênita, genética, dominante, distribuição universal, sem predileção para a raça ou gênero. Então, neste momento, nós vemos que existem pesquisas e muito atuais, como vocês estão vendo neste caso. Aumento de 7% de possibilidade de irmãos manifestarem a patologia comparada a uma população normal. Isso foi estudado em 2014. Alterações complexas em múltiplos genes ocorrendo simultaneamente. Interação epigenética e ambiental, que também 2014. E isso, nós temos que entender que eles estão em estudos. Ainda não é um estudo fechado. São pesquisas que vêm sendo cada vez mais aprofundadas. Nesse sentido, nós vamos entender como é que foi feita essa classificação do DSM-5. A classificação do DSM-5 vai apresentar 3 grandes grupos: leve, moderado e grave. E ele vai estar pautado nos dois tópicos, que seria comunicação recíproca e interação social e comportamentos restritos e repetitivos.
Nos 3 aspectos, nós vamos ver essa mesma classificação. E o que que ela nos traz, né? A criança com TEA, né, que ela tem um comportamento leve, o que ele nos alerta? Como é que nós podemos observar e pode nos auxiliar na hora de nós estarmos trabalhando com as crianças dentro da sala de aula? Então, como que é a comunicação recíproca e a interação social dessa criança? Ela necessita de ajuda e a ausência de apoio vai se verificar evidentes prejuízos causados pelos problemas de comunicação. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Uma dificuldade na iniciativa de interação social, ela não consegue lidar espontaneamente com os outros colegas, né? E ela apresenta respostas atípicas ou não efetivas, ela não consegue realmente finalizar uma troca, uma reciprocidade, uma aproximação com os demais. Interesse reduzido às aberturas sociais. Como é leve, ela pode ser sim mediada, e sendo mediada, ela pode estar sendo sempre incentivada a ter um desenvolvimento em relação a esses aspectos. Comportamentos restritos e repetitivos, inflexibilidade de comportamento, com dificuldade em trocar de atividade. O que significa isso? Muitas vezes ela gosta de uma atividade e ela tem uma dificuldade para mudar daquilo que ela está fazendo, principalmente porque ela tem um desenvolvimento próprio maior que as demais, né? Obstáculos à autonomia devido aos problemas para organização e planejamento. A criança, ela não consegue se organizar e planejar para executar tarefas na qual nós estamos habituados a querer com que os nossos alunos façam. Moderada, exigência de apoio substancial, comunicação recíproca e interação social. Os déficits são graves nas aptidões de comunicação social, verbal e não verbal, apresentam danos sociais visíveis, mesmo com ajuda. Limitação na iniciativa e resposta reduzida ou anormal na interação social. E os comportamentos restritos e repetitivos aparecem frequentemente. É uma coisa até natural estar composto no item moderado. Apresenta inflexibilidade no comportamento, com sofrimento ou dificuldade de mudar de foco ou de ações. E a grave, exigindo apoio muito grande, muito substancial. A comunicação recíproca e interação social, mesmo tópico, exibem déficits graves nas habilidades de comunicação social, verbal e não verbal. Grande limitação na iniciativa, mínima resposta à interação social. Os comportamentos restritos e repetitivos apresentam inflexibilidade de comportamento, extrema dificuldade em lidar com a mudança, comportamentos restritos e repetitivos que interferem na interação, o que causa grande sofrimento e dificuldade para mudar o foco na atitude e na atividade que ela está realizando. E agora, então, nós vamos pensar. Nós vimos a questão da legislação, que é super nova, nós vimos a questão da etiologia e como ela está sendo hoje considerada desde 2014, que é muito novo. Então, nós vamos estar pensando hoje como nós, profissionais da área da educação, podemos estar tecendo relações de respeito e colaboração mútua entre família e a escola. Logicamente que nós estamos num período atípico, como nós estamos vendo, no qual o distanciamento hoje é uma exigência imperativa para a nossa própria sobrevivência. Então, tivemos que lidar com ansiedade, estresse, desse afastamento, desse isolamento social. Porém, muitas vezes para a criança não é vista dessa forma, porque a criança, quando ela é bem acolhida,
dentro de casa, muitas vezes ela prefere estar no convívio da mãe, do pai e dos irmãos, do que muitas vezes no estresse da escola. A escola é positiva, mas ela pode sim trazer alguns aspectos onde o sofrimento da criança ela é necessário para que ela se desenvolva, para que ela tenha interações, para que elas se construa como um futuro cidadão, ou como um cidadão naquele momento, como criança, mas para ele estar trabalhando toda essa construção interna para o seu futuro, junto à sociedade. A criança com TEA, com as dificuldades, seja ela leve, moderada ou grave, nós vamos observar que para ela, muitas vezes, é um sofrimento, porque a tendência é uma introspecção maior do que a criança que não é deficiente por TEA. Então, nós temos esse entrelaçar, onde nós temos que entender que muitas vezes queremos que as crianças tenham um convívio mútuo dentro da escola, porém, muitas vezes o lar, a casa, é muito melhor do que qualquer outro convívio com ela. Então, esse momento também seria interessante o professor estar em contato com a família. Ele ouvir um pouco o que a família tem de experiência, escutar o que é que ocorre com o seu aluno dentro da casa dele. Mas a escola, independente, quando um profissional recebe uma criança com TEA, ou quando nós estamos trabalhando com o movimento da educação inclusiva, é importante nós estarmos abertos, acolhermos e sempre, diariamente, pensarmos sobre isto. O impacto que a família tem quando ela recebe o diagnóstico. Muitas vezes a criança vem para a escola, mas não tem o diagnóstico fechado. Principalmente na educação infantil, com a convivência que é encaminhado, às vezes, para um pediatra, para que possa ter um diagnóstico. E como esse impacto, né? Como é que fica no momento que ele sabe, ou então sempre como a família pensa, meu filho tem o transtorno do espectro do autismo, né? A ansiedade, desculpa, pessoal. A ansiedade e a expectativa familiar frente às diferentes responsabilidades com relação à criação e o desenvolvimento da criança. Que expectativa tem essa família? Que expectativa essa família espera em relação à escola? Então, muitas vezes se deposita no professor, se deposita dentro da gestão uma expectativa na qual não é real, porque a criança é uma criança que ela é composta pela sua integridade, por aquilo que ela é. E nós não podemos exigir de alguma criança, de qualquer pessoa, aquilo que ela não seja. Então, como é que nós, professores, podemos respeitar também essa integridade dessa criança e, ao mesmo tempo, fazer com que a família compreenda quem é esta criança, né? Então, os níveis de ansiedade e depressão significativos, principalmente do cuidador direto, é outro ponto. Uma coisa é a família, os irmãos, ou o pai, a mãe, mas sempre vai ter um que vai ser o responsável maior na troca da roupa, na alimentação, na forma de cuidar, nos deveres, na orientação. Ou mesmo que haja uma troca, sempre vai ter um mais responsável por aquela criança. Como é o estresse? Como é a exaustão? A expectativa dessa pessoa, né? E de que maneira o estresse familiar em geral pode afetar o desenvolvimento dessa criança, quando se exige demais, quando quer que esta criança ou esta escola dê aquilo que é impossível,
porque não estamos respeitando quem é este ser, quem é esta pessoa. Esta pessoa, ela pode ter deficiências, ela pode também aprender muito, mas esta pessoa é esta pessoa. Então, como é que nós vamos, profissionais da educação, estar atento para este acolhimento familiar? Às vezes, muitas vezes, a família já elaborou melhor que até o próprio professor que inicia esse trabalho. Porque muitas vezes o professor tem uma formação acadêmica, principalmente no ensino fundamental 2, ou o professor no ensino médio, na qual ele teve uma formação específica, apesar da licenciatura, apesar de ouvir todo esse processo, ele não teve oportunidade de construir toda essa relação da educação inclusiva. Então, como é que ele vai estar aberto para compreender esta relação? Porque esse sujeito precisa de uma visão muito mais ampla do que somente aquele sujeito que está, naquele momento, recebendo um conteúdo, um componente curricular a qual você desenvolveu. Nesta relação, nós temos que ter um entrelaçamento, um tecer de relações e de respeito e colaboração mútua com a família, não há nem dúvida. Então, em qual sentido você pode orientar a família, né? Então, primeiro, acho que um ponto muito importante, independente de estarmos neste momento onde estivemos até num período maior, acredito que daqui 2 meses, um mês e meio, ou até agosto, provavelmente já vamos estar integrando na sociedade, todos nós, né? Estamos em convívio novamente, se Deus quiser, né? Mas nós temos que pensar num todo, até neste momento também, por que não, né? E o professor saber que ele não é onipotente, que ele tem determinadas limitações e que existem serviços disponíveis. Então, a família não pode exigir só da escola. Muitos não conseguem estar financeiramente possibilitando todos os atendimentos possíveis que pode ter a criança. Mas, na medida do possível, cabe à escola verificar como que pode dar esse suporte para orientar esta família, né? Então, existem atendimentos individualizados, realizados por profissionais formados em área específica. Isso é muito fácil. Nós temos psicólogos, fonoaudiólogos, temos terapeutas ocupacionais, temos fisioterapeutas, mas também nós precisamos estar atentos à habilidade da criança. Se a criança gosta de música, se ele poderia fazer um trabalho com música, musicalidade, ou trabalhar com dança, ou trabalhar com o próprio computador, ou trabalhar com artes, enfim, estar atento às habilidades e encaminhar para um profissional competente em relação a essa área específica. Clínicas multidisciplinares, nós temos aqui diversas em Santos, onde ele pode ser atendido de uma forma contínua, além de estar, sim, dentro de uma educação inclusiva, né? E como essas clínicas podem orientar e estar trabalhando junto à família também, porque a família precisa de um atendimento, a família precisa, não é só a criança, a família também precisa desse suporte, né? Estimular o desenvolvimento social e comunicativo. Hoje nós estamos dentro de uma limitação de espaço, todos nós. Mas esse convívio social é não deixar a criança sozinha, é estimular o tempo todo, em todas as atividades, chamar a criança e não deixar acostumar que eu tenho que fazer um trabalho, então, tudo bem, logo ela volta, então eu vou deixar ela estar quieta, lá ouvindo uma música, ou ela está brincando no computador, ou ela está deitada, ou ela está fazendo movimentos estereotipados, daqui a pouquinho ela volta. Não, é sempre ter esse convívio, mesmo que seja um núcleo pequeno, mesmo que sejam 2 pessoas, ter este convívio social e comunicativo.
o tempo inteiro. Quanto mais cedo for feito esta comunicação, esta relação, este convívio mútuo, muito mais rápido será feito o trabalho. Aprimorar o aprendizagem é a capacidade de solução de problemas. E aqui nós vamos ver alguns exemplos que eu vou passar agora para vocês. Diminuir comportamentos que interferem com a aprendizagem e com o acesso de experiências do cotidiano. Nós vamos ver também, né, comportamentos inadequados. Esses dois eu vou falar logo adiante. E ajudar a família a liderarem, né, com o autismo, a lidarem, desculpa, ajudar as famílias a lidarem com o autismo. Quer dizer, saber, estudar, ler, ajudar a família a ler, oferecer leitura, oferecer manuais, oferecer jogos e brincadeiras, que a internet está lotada sobre isso. Não é algo que nós temos que iniciar. Nós temos possibilidade de ver as características daquela criança, ver, diagnosticar, receber o diagnóstico multidisciplinar a qual está esta criança e poder colaborar com a família, junto com a família, como vai ser esse desenvolvimento dentro da sala de aula, em continuidade com o acolhimento dos pais. Né? Então, para isso, por isso que eu falei para vocês, nós temos programas que têm eficácia científica em relação ao atendimento de criança com TEA, né? Então, um deles, todos eles, nós temos que verificar que eles não foram desenvolvidos no Brasil. Todos eles são atendimentos internacionais, muitos deles são utilizados no Brasil, e para isso, nós precisamos de um convite a cada profissional, a cada professor, a cada profissional que vai trabalhar com a educação inclusiva, no sentido de fazer, sim, uma especialização. Porque a literatura é bem ampla, no sentido de que a formação do professor não o preparou nesse sentido, principalmente nos últimos 20 anos. O curso de pedagogia é desenvolvido em 3 anos, ou o curso de licenciatura em 3 anos, e pouco espaço teve para se trabalhar realmente com instrumentos da educação inclusiva. Nós tivemos, sim, muita nomenclatura, nós tivemos estudos relacionados a toda a legislação, mas não aos instrumentos, não às possibilidades e programas ou métodos existentes no sentido de como você desenvolver esse processo. Eu estava conversando com uma profissional, uma diretora de escola, e ela colocou uma coisa, porque ela, na verdade, tem uma idade acima de 60, né? E ela fala uma coisa real e verdadeira. Como faz falta o magistério, o antigo magistério, né? Onde nós tínhamos a formação do profissional naquela atividade onde você conhecia quais eram os trabalhos que podiam ser desenvolvidos. Eles eram técnicos? Sim, mas o que aconteceu? Nós viemos para a formação superior e descartamos toda a possibilidade, toda a construção que se teve aos trabalhos técnicos, aos trabalhos na qual poderia colaborar e muito nesse sentido. Então, voltando, né, nós temos aqui esse programa com eficácia científica, um deles é o tratamento e educação para autistas e crianças com déficit de relacionamentos com a comunicação. Ele foi construído na Carolina do Norte, mais ou menos na década de 1960, por Eric Chopper. O trabalho, né, o objetivo principal é ajudar a pessoa com autismo a se desenvolver da melhor maneira, de modo a atingir o máximo de autonomia na idade adulta. Esse programa,
ele vai ser muito interessante, porque ele não é um programa onde você tem um método, né? Você compra um pacote que já vem, por exemplo, todas as atividades prontas, fechadas, onde você vai fazer por aproximação sucessiva todo o desenvolvimento, né? Então, o programa não é um método que se compra em um pacote fechado e tem regras numeradas a serem obedecidas. Mas ele, na verdade, tem sim, ele vai ter fichas, ele vai ter materiais, ele vai induzir algumas coisas, mas ele está preocupado com uma organização, uma adaptação do ambiente a qual você está, adaptação da sua escola, adaptação de um espaço na escola, ou adaptação de um espaço na sua sala, uma rotina, uma tarefa que vai ser estruturada e materiais também estruturados que facilitem a compreensão da criança em relação ao seu local de trabalho, ao que se espera dela. O programa procura atender como a pessoa com autismo pensa, vive, aprende e responde ao ambiente, a fim de promover aprendizagens com independência, autonomia e funcionabilidade. Então, esse programa, ele não está tão preocupado em relação com o desenvolvimento de uma tarefa específica, mas o professor vai estar junto àquela tarefa, ele vai ser um mediador que vai incentivar a autonomia, porque o objetivo deste método é trabalhar, ou desse programa, é trabalhar esse sujeito autônomo. Então, vocês veem que não é qualquer pessoa que pode fazer esse trabalho. Você tem que fazer um profissional que queira trabalhar com esse método tem que fazer uma especialização. E aqui no Brasil tem, é só procurar em várias universidades ou vários cursos que você pode fazer a inscrição desse método e para poder aplicar dentro da sua escola ou dentro do seu consultório, né? Programa com eficácia científica, um outro que chama-se Picture Communication System, que é um método de comunicação alternativa através da troca de figuras. Esse método é um programa para pessoas com autismo, né? Que, na verdade, tem um foco específico, que é a linguagem falada. Ela busca trabalhar não só crianças com autismo, mas também aquelas crianças que apresentam dificuldade na fala, né? Como que ele trabalha? É um sistema de sinais, ao mesmo tempo que é um sistema de sinais, ele também trabalha com figuras, figuras de comunicação, com pequenas figuras, onde você vai trabalhando a habilidade cognitiva da criança. Então, são figuras, parecem exigir menos habilidades cognitivas, linguísticas ou de memória, onde a criança pode indicar o início, alterações ou final da atividade. Então, você pode fazer uma sequência de atividades, ela tem uma dificuldade de fala enorme, mas ela pode começar a se comunicar com você daquilo que ela deseja, daquilo que ela pede, daquilo que ela necessita. Ela está com fome, então ela pode te mostrar uma placa. Ela deseja ir ao banheiro, ela pode te mostrar uma outra placa. Você pode trabalhar sequências curtas, de 2, 3, vai e chega em determinado lugar, um carrinho que vai chegar em casa. Você não só está trabalhando o símbolo, o significado, porque ela não consegue se comunicar, mas também a representação simbólica daquela figura que está aparecendo. 3, dispositivos computadorizados, né? Esse aqui, na verdade, é um dispositivo onde você teria que trabalhar com computador ou tablet, né? Ele é teclado intercambiais de complexidade crescente, onde a criança progride de um teclado para o outro. Então, há uma composição para isso, né? E o material visual é mais aceito que o verbal,
porém os computadores podem aumentar a fixação em tecnologia. A criança, ela é ligada na tecnologia, ela gosta muitas vezes de música, ou então pequenos jingles, ou ela gosta de um determinado programa, fixação em dinossauros, fixação em marca de carros, né? Então ela vai ter uma tendência a trabalhar essas coisas. E um tipo de trabalho que vocês podem olhar na internet chama-se comunicação alternativa e ampliada. É simples, mas eficaz e tem um universo que vocês entram e podem trabalhar por meio da computação esse trabalho com a criança. Um outro trabalho que também é aplicado internacionalmente são práticas baseadas em evidências. Essa prática baseada em evidência, na verdade, vocês veem, nós temos, se vocês pegarem o DSM-5, vai ter uma sequência imensa de como você pode fazer uma análise da criança que está com você. Ele descreve todos os aspectos e todos os comportamentos da criança com leve, moderado ou grave. Quando eles estão trabalhando, que é nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, eles têm uma legislação que determina que toda a prática inclusiva, ela deve estar baseada em evidências de eficácia. Não pode simplesmente você receber um aluno e não fazer nada. Então, para isso, eles têm um protocolo. Esse protocolo, você recebe esse protocolo daquele momento de como você tem que verificar quais são os comportamentos emitidos pela sua criança e como você vai fazer um trabalho significativo para a transformação dele, para que ele ganhe novo conhecimento, para que ele se desenvolva. Então, não é simplesmente só incluí-lo dentro de um processo social, mas é incluí-lo também no seu desenvolvimento cognitivo, né? Então, como que é esse protocolo, por exemplo, no Brasil? Quem faz esse protocolo? Na Europa, no Reino Unido e nos Estados Unidos, isso é algo normal. Então, esse Centro Nacional de Desenvolvimento Profissional do Espectro do Autismo, lá nos Estados Unidos, eles desenvolveram 27 intervenções para o autismo, de práticas baseadas em evidências. E para isso, eles têm 2 modelos, com 2 classes, modelos abrangentes e práticas focais. Então, os modelos abrangentes são gerais. Os modelos abrangentes é junto com a classe, com todos juntos, né? Então, ou mesmo que pode ser separado, mas são coisas mais abrangentes. Consiste em um conjunto de práticas que visam alcançar um resultado amplo na aprendizagem e o desenvolvimento de déficits centrais do autismo. Por exemplo, ele entrar, ele permanecer na sala, ele ter o horário da comida, são realmente mais abrangentes. E as práticas focais são dirigidas para habilidades individuais, como técnicas comportamentais ou videomodelagem. Abordagem desenvolvimental centrada na relação afetiva com técnicas comportamentais de ensino. Então, aqui nós temos que ter alguém especializado. Nós não podemos ter um professor pluralista, aquele professor polivalente que está lá com 35 crianças e alguém que vai auxiliá-lo, o ajudante, que não tenha esta formação. Este ajudante ou esse professor a qual está recebendo essa criança tem que compreender. É assim nos Estados Unidos, é assim no Reino Unido, é assim na Europa. Então, a estratégia envolve análise do comportamento, e análise do comportamento é uma característica aqui ligada à psicologia, e hoje, na pedagogia, praticamente só temos um item que se chama psicologia geral, e acabou. Ninguém sabe absolutamente nada sobre behaviorismo. Aplicação em ambientes naturalistas. Que são ambientes naturalistas? São uma transformação do espaço que a criança está.
não é natural no sentido de ir para a rua, não. É o ambiente, não é você fazer as relações dentro de um consultório, mas sim aquele ambiente natural a qual a criança está. E isso tem que estar envolvendo não só a escola, como a família. Os pais também têm que ser parceiros em relação a isso. E análise das etapas do desenvolvimento típico. Esta criança, ela é, ela é uma pessoa autista com característica grave. O que eu vou conseguir dela? Qual será a análise da etapa que eu vou conseguir? Quais são os instrumentos que eu vou desenvolver? Há todo um processo em relação a isso. E aí o outro, esse daqui pode ser ligado tanto à escola como à família, isso nós temos que estar muito atento, eu falei para vocês lá no item, de que era entrelaçando, né, conversa, que é diminuindo o comportamento que interfere no aprendizado e acesso de oportunidades às experiências do cotidiano. O que eu quero dizer com isso, né? Que é o seguinte, a criança tem comportamento desafiador ou agressivo para obter um objeto, para escapar de um perigo que ela vê, para protestar contra qualquer situação que ela está resistindo, né? Na verdade, muitos pensam que é uma relação agressiva. Nossa, ele é agressivo. Não. Na verdade, é uma fragilidade da comunicação, é a forma que ele sabe se comunicar, é a única forma dele falar. Como eu falei, esta criança, na sua integridade, ela tem esta característica, mas este comportamento tem que ser trabalhado. Esse comportamento, ele não pode ser aceito como normal, porque esta criança hoje pequena, esse comportamento exagerado, exacerbado, ele vai se tornar totalmente inadequado quando ele for adulto. E lembre que nós temos que prepará-lo para a autonomia adulta. Como esta criança será? Porque talvez esses pais não possam estar presentes constantemente. Então, como esta criança vai ser como adulto? Então, há sim planejamentos adequados para mudar a forma gradual do comportamento agressivo e inadequado. Para isso, nós precisamos ter estudos profundos, porque cada um deles é um tipo de especialização, cada um deles é um tipo de envolvimento científico. Não é simplesmente achar, eu entendi isso e eu tenho que fazer. Não, nós temos que mergulhar no conhecimento. E a análise do comportamento aplicado ao ABA é o mais conhecido no Brasil, aqui em Santos, e nós temos que entender que esse trabalho é uma abordagem da psicologia. Para vocês terem uma ideia, a psicologia, ela tem várias áreas de especialização, inclusive na clínica, né? E uma das especializações seria o behaviorismo, que é pautado na teoria behaviorista. E mesmo você sendo especializado na teoria behaviorista, somente algumas pessoas são especializadas em trabalhar com o transtorno do espectro autista. Então, não é algo que nós podemos falar, eu trabalho com ABA, eu conheço ABA, porque realmente nós não podemos simplificar algo que gera tanta responsabilidade, tanta construção do sujeito ao qual nós somos responsáveis. Então, o profissional trabalha de uma forma individual com a criança, dando o máximo da atenção possível. Os pais são necessários nesse período de acompanhamento. O que quer dizer isso? O pai vai ter também que ter a sua etapa onde o psicólogo ou o profissional especializado vai fazer um programa para essa família, né? Então, a terapia com ABA incorpora muitas técnicas diferentes. Eles se concentram nos antecedentes, que é o que procede um determinado comportamento, o que eu desejo, né, as consequências e o que acontece depois de um determinado comportamento. O método ABA abrange os seguintes aspectos: comportamental, ajudando a criança autista a executar tarefas ou relações sociais, ensinando novas habilidades,
instigando a criatividade e propondo atividades novas para aquela criança. Autocontrole, ajudando a criar mecanismos de autocontrole para gatilhos emocionais. Geração de respostas, ajudando na escola, onde o aluno tem o dever de fazer as atividades e fazer ele enxergar isso. Restringir comportamentos, que é trabalhar o ambiente para torná-lo mais agradável. E diminuir o autoflagelo. Nos casos de crise, ajudar a criança a parar de se ferir. Não pode ser um raciocínio simplista de dizer que é pautado em reforçamento positivo. Isso é restringir algo que é um estudo super profundo, necessário, de anos de construção, a qual quem for trabalhar com ABA, antes de iniciar, tem que fazer uma especialização sobre o processo. Nos Estados Unidos, você só pode trabalhar com ABA se você fizer um mestrado, uma vez lá que lá não existe lato sensu. Então, para você trabalhar com ABA, você tem que obrigatoriamente fazer análise do comportamento como mestrado. Então, terminando, né, nós vamos falar o seguinte: as relações escola e inclusão são complexas e necessitam de um entrelaçar dos contextos educacionais e sociais. Então, nós vemos aqui, você, professor, que está hoje distanciado por todas as questões sociais a qual nós vivemos, estes pais que estão dentro de um processo também angustiante, nós temos um compromisso muito grande de acalmar estas relações, de acalmar essas situações. Mas antes de tudo isso, nós temos, sim, que mergulharmos na nossa humildade para compreender aquilo que não sabemos ainda fazer. Por quê? Temos que compreender que nós estamos simplesmente com 20 anos, com toda essa transformação e toda essa exigência. E ainda estamos em conjunto com uma força gigantesca construindo esta educação inclusiva. Então, essa união só será efetiva quando as práticas docentes tiverem um significado para as pessoas com autismo e suas famílias. Aqui estão as nossas referências que nós utilizamos hoje. E obrigado a todos. E um abraço e um beijo no coração.